você que nos acompanha através da TV Candidez, também através das redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Uma alegria nos encontrarmos novamente para partilharmos da Palavra do Senhor. Palavra que vem para alimentar o nosso coração, sustentar a nossa caminhada, para iluminar o nosso caminho. No início do nosso encontro de hoje, mais uma vez, vamos suplicar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor hoje para nós, extraída do Evangelho de Jesus, segundo São João, no capítulo 20, versículos do 1º ao 2º, versículos do 11 ao 18. E nos diz assim: No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que lhe tinha falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra é de uma riqueza inestimável, porque fala também da realidade de cada um de nós. Primeiro, da realidade da busca desse Deus ressuscitado, da busca deste encontro novo e íntimo com Jesus. E ao mesmo tempo fala desta experiência de fato, deste encontro que impeliu Maria Madalena a anunciar: Eu vi o Senhor. Desde o primeiro momento desta palavra, o Senhor já impacta o nosso coração, porque veja que diz que no primeiro dia que se seguiu ao sábado, portanto, o domingo, aqui está já um sinal maravilhoso para nós, do domingo como dia da experiência com o ressuscitado, dia de, como Maria Madalena, buscarmos de uma forma mais profunda, de uma forma insistente até, a presença de Jesus,
Quando nós dizemos que domingo é dia do Senhor, não é apenas um título do domingo que a igreja nos traz, mas de fato é para nortear o nosso dia. É porque de fato o domingo em si tem essa natureza. É o Dominus, que quer dizer dia do Senhor, o domingo. Portanto, não nos deixemos furtar por tantas outras coisas que insistem em querer nos distrair de Deus e ter o dia de domingo só como um feriado da semana, um dia de futebol e churrasco, um dia de botar os pés para cima no sofá. Não, nada disso. Nada disso. Claro, o lazer, dia da família, é muito importante também e até necessário. Agora, em primeiro lugar, é dia de Deus. É dia de encontro íntimo com o ressuscitado, a nossa Páscoa semanal. Então não é por acaso que já inicia o texto dizendo que foi no primeiro dia que seguia ao sábado, isto é, domingo, que Maria Madalena foi buscar o Senhor. Mas veja bem, ela foi ao sepulcro de manhã cedo. Aqui mostra, com esse trecho, quando nos relata que foi justamente nas primeiras horas da manhã, este anseio de Maria Madalena em encontrar o Senhor. E ainda diz assim, quando ainda estava escuro. São João é muito detalhista com esses pontos específicos aqui, com esses detalhes, digamos assim, às vezes de tempo, não é? De clima, para falar, na verdade, do estado da alma, né? Maria Madalena, que vivia esta realidade interior de escuridão, quase de desespero, de tristeza, e nós vamos perceber isso aqui ao longo do texto. Então ela foi, diz o texto, quando ainda estava escuro. Segue dizendo, viu a pedra removida do sepulcro. Que susto, que susto. Uma pedra daquele tamanho que homem nenhum poderia remover sozinho. E ela vê a pedra removida. O que aconteceu? Como será que isso aconteceu? E impactou ainda mais a situação, até emocional, não é? De Maria Madalena. Quando viu aquilo saiu correndo, então diz o texto que ela foi anunciar, foi dizer a Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, que se refere a João, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Aqui já tem um ponto muito importante, porque Jesus mesmo havia anunciado a eles, com certeza, na presença de Maria Madalena, de algumas outras mulheres que eram discípulas do Senhor, inclusive algumas que a palavra não narra, ele havia anunciado que iria ressuscitar. Mas veja que a este sinal da pedra removida, né? Sinal visível de que algo grande tinha acontecido, nem se moveu no coração, na lembrança de Maria Madalena, isso que o Senhor havia já anteriormente anunciado, porque a tristeza, a escuridão do desespero havia tomado conta do seu coração. E por isso que a alegria da ressurreição, a alegria da vida nova, ela nem poderia supor naquele momento. E quem sabe aquele anúncio que deveria ser um anúncio alegre já, se tivesse pautado justamente na fé, no fazer memória daquilo que o Senhor havia anunciado que iria ressuscitar, que deveria ser um anúncio então de vida em abundância, se tornou uma reclamação, se tornou um grito de desespero para Pedro e para João. Meu Deus, roubaram o Senhor, meu Deus, cadê? E gente, não é assim também na vida da gente? Muitas vezes nós esquecemos das promessas que o Senhor nos fez ao longo do caminho. E olha, essas promessas que geralmente o Senhor deixou gravada no nosso coração em um momento ou outro de oração, em um momento ou outro de intimidade com Ele, em algum encontro, ou mesmo em casa, naquele momento onde nós precisávamos de uma resposta de Deus e Ele falou e deixou então marcado no nosso coração.
esta promessa: eu farei, eu vencerei, eu manterei a minha fidelidade por ti, eu te sustentarei. E o tempo passando, por falta de nos apoiarmos nessa promessa, nós também, como Maria Madalena, nós incorremos nesse grito de desespero. Inclusive comentando com alguns irmãos da caminhada, como foi o caso aqui de Maria Madalena, comentando com Pedro e com João: cadê o Senhor? Meu Deus, onde está Ele? Meu Deus, o Senhor desapareceu, o Senhor nos abandonou, né? Ou mesmo, essa situação está impedindo de que o Senhor se mostre. Esse problema está se mostrando tão maior que o Senhor. E também nós incorremos em gritos de desespero, assim como Maria Madalena. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Não foi um anúncio alegre isso aqui. Olha, o Senhor não está no sepulcro mais. Talvez Ele ressuscitou. Não, não é isso que diz o texto, não. Porque ela estava, como São João nos traz o entendimento aqui, com esse pequeno detalhe, no momento ainda de escuridão, da tristeza e do desespero no seu coração. Deixa Deus falar contigo através dessa palavra. Ao longo desse pequeno intervalo, em seguidinha, nós retornamos com o nosso programa Palavra Viva. Nos dias 23, 24, 25 e 26 de julho, nós teremos lá na quadra do Lar dos Idosos a barraquinha, o arraial do Lar dos Idosos. Teremos muitas comidas típicas desse período, dessa festa julina, e a Missão Maria de Nazaré, que atualmente administra o Lar dos Idosos, estará lá em peso, organizando toda essa festa. Teremos a missa às 6 horas, nos dias 23, 25 e 26 será na quadra do Lar dos Idosos. No dia 24, no domingo, levaremos os nossos idosos para participar da missa lá na Catedral. E depois, logo em seguida, por volta de 7, 7h30, nós teremos a nossa barraquinha do Lar dos Idosos. Participe conosco, nos ajude a manter essa grande obra de Deus. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, porque hoje Deus quer falar contigo nesta busca do seu coração para o encontro com o ressuscitado, assim como Maria Madalena correu ao sepulcro e tinha esse anseio, mas mesclado com a tristeza da morte do Senhor, daquele Deus que aparentemente havia se deixado vencer na cruz. E ela manteve. E ela estava sustentando no seu coração ainda, né, esta aparente derrota. Meu querido irmão, minha querida irmã, presta atenção. A última palavra na sua vida não são das situações, dos fatos, especialmente situações difíceis e fatos dolorosos da sua história. A última palavra na sua vida é daquele que é vitorioso em tudo. A última palavra na sua vida é daquele que inclusive venceu a morte. Inclusive tem um trecho de uma canção que diz: se a morte não pôde vencer, quem poderá? Ele vive e reinará. Quem poderá vencer? Você. Se ele venceu a morte, ele te sustenta. Na vitória que você precisa no dia de hoje, é preciso ter os olhos fixos nele e atravessar esses sentimentos ruins de desespero,
esses sentimentos mentirosos de derrota. Porque você não é um derrotado, porque você não é uma derrotada, porque o Senhor Jesus venceu na cruz. Ah, mas o meu pecado, a minha situação de pecado. Ele venceu o pecado. Acontece que você precisa ir até Ele, porque Ele perdoará você, lavará você com o seu sangue e te trará vida nova. Ah não, mas a minha realidade, eu estou numa situação irregular. Não há nada que o Senhor Jesus não possa restaurar na sua vida, se você assim entender e se você assim decidir. Por isso, aquele deixa tudo e vem e segue-me é para você. Deixa tudo, deixa o pecado, deixa essa desgraceira na sua vida de reclamação, de vitimismo, de estar se debatendo no meio do desespero, no meio da tristeza, nessa cegueira que a tristeza te traz. E vem estar com o Senhor. Mas cadê o Senhor? Ó, tá vendo? Como Maria Madalena também não via o Senhor por causa da tristeza e do desespero. E olha, cuidado, hein? Porque o desespero, em determinado grau, ele se torna um pecado. Sabia disso? O pecado contra a fé. Porque você já recebeu de Deus a graça da fé, certo? E pelo batismo, esse dom da fé, ele tomou proporção, certo? No seu coração. E por mais que veio o pecado, veio situações, até mesmo a falta de cultivo da fé, essa semente viva da fé está aí. Por isso, é hora de parar de alimentar as lamúrias, o desespero, as situações difíceis, para dar vazão para esta potência da graça de Deus em você, que é a fé. A fé que é o movimento que te lança em Deus, que te faz buscar a Deus, mesmo nos problemas e nas situações dolorosas. Veja, continuando aqui com o nosso texto, nos diz que Maria ainda se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Talvez você ainda se mantenha chorando, quase desesperado, porém porque está do lado de fora, está distante dos acontecimentos da nossa salvação. Ela estava distante, estava chorando, quer dizer, a aparência do sepulcro, a aparência de que Deus tinha assumido. Veja, atualize isso aí na sua vida. Também nessa aparente derrota, nesta aparente ausência de Deus. Cadê Deus aqui? Ei, entra mais nessa realidade que você vai ver o Senhor. Entra mais fundo nessa busca de Deus, mesmo no meio dos seus problemas, mas busque a Ele, não busque aos problemas, não. Tem gente, meu Deus do céu, que vive buscando problemas para então desfrutar de uma intervenção de Deus. Não. Busque ao Senhor. Busque a pessoa de Jesus Cristo, mesmo com problema e sem problema também. Porque ali nele você vai encontrar todas as respostas que seu coração precisa, toda a certeza, todo o fundamento para a sua caminhada humana. E você vai ter o seu coração cheio de felicidade, porque Jesus Cristo, Ele, a sua pessoa, é a felicidade, é a alegria de que o nosso coração precisa. É esta vida e vida em abundância que o nosso coração tanto anseia. Então não fique às margens da situação, mas busque profundamente a Deus. Fala que Maria inclinou-se para dentro do sepulcro e viu ali panos no chão. Mas segue dizendo, mas não entrou. Não entrou. Veja bem. Gente, talvez nós, ao longo da caminhada do tempo, tenhamos visto também tantos sinais de algum acontecimento extraordinário na caminhada de fé. De algum acontecimento extraordinário da parte de Deus. Mas nós não entramos. Ficamos ali na margem. Veja, ela viu os panos no chão. Depois ela viu os anjos
Um que estava aos pés, outro que estava à cabeceira. E qual foi a postura de Maria Madalena? Ela perguntou, reclamou de novo, né? Aonde está o Senhor? Pensando que aqueles lá haviam roubado o Senhor. E, inclusive, na verdade, eles mesmos perguntaram para ela, né? Mulher, por que choras? Foi então que ela respondeu. Olha, se vocês levaram o meu Senhor, me falam onde vocês o colocaram. Veja, duas situações. Essa situação de queixa, por não perceber tantos sinais da ressurreição, mas ela tinha algo que era central na sua busca. Ela buscava o Senhor. Ela buscava o Senhor. Então veja, mesmo que seja na cegueira da dor, do desespero, pelas situações de derrota na sua vida, se você buscar o Senhor, buscar Ele, a sua pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, Ele virá até você. Mas veja, hein? É preciso que haja uma distinção. Buscar o Senhor não quer dizer buscar as coisas de Deus, buscar os seus milagres e prodígios, sinais. Não. Quer dizer buscar o Senhor. Quer dizer buscar a pessoa de Jesus Cristo. Porque senão fica uma busca interesseira. E aí nessa busca não é Ele que está no trono do nosso coração, somos nós mesmos. Buscando a conveniência, etc. e tal. Mas veja, ela insiste com os anjos. Se vocês pegaram ele, me digam, porque eu vou buscar. Olha só, então ela reclama para os anjos. Por que levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram? Quando ela falou isso, ela se voltou para trás e viu Jesus em pé, mas diz a palavra, não o reconheceu. Jesus estava aí, diante dela, e ela não reconheceu. Claro, é fato que Jesus tinha outra aparência, glorificado. Mas também é fato que ela estava desesperada, que ela estava chorando. E por isso também não pôde reconhecer o Senhor. Jesus pergunta, de novo, aquela mesma pergunta dos anjos. Mulher, por que choras? Quem procuras? Esta pergunta, ela deve ser lancinante no nosso coração. Ei, meu irmão, por que choras? A quem procuras? Um dia, há bons anos atrás, ainda lá no meu estado, lá no Rio Grande do Sul, eu vivia uma realidade que eu não lembro mais o que era, cotidiana, de algum conflito interior. E estava muito inquieto, tinha muita dor no coração, por alguma coisa que eu não lembro o que era. Mas a experiência ficou gravada, porque eu estava inquieto, com uma situação assim dentro de mim que incomodava bastante. E quando eu cheguei na porta da capela, porque eu precisava rezar, e ao mesmo tempo no meio daquela turbulência no meu coração, escutei Jesus me perguntando, a quem procurais? A quem procurais? Essa palavra me fez estremecer. Eu percebi que eu só estava tendo todos aqueles sentimentos tantos, todo aquele desequilíbrio nos meus afetos, toda aquela confusão dentro do meu coração. Sabe por quê? Porque eu estava buscando a mim mesmo. Porque eu estava querendo a coisa do meu jeito. Porque naquela situação exata, até pensei que estava querendo fazer a vontade de Deus, mas na verdade estava querendo fazer a minha vontade. E Jesus gritou, a quem procurais?
E a você? Cuidado. Talvez com uma roupagem de busca de Deus, você esteja buscando só algum interesse seu. E por isso, viva já ou viva ainda essa tristeza no coração, porque não vê a coisa se cumprir como você quereria. A quem procurais? Uma coisa só é necessária. Como disse Jesus lá naquela cena de Marta e Maria. E Maria ficava aos pés do Senhor. Uma coisa só é necessária: a intimidade com Ele em tudo. E se deixar envolver em toda a nossa história de dor, mas também de tantas lembranças bonitas que vão aparecer à luz da presença e da intimidade com o Senhor. A quem procurais? Por que choras? Supondo ela que fosse jardineiro, respondeu: se tu tirasse, dize-me, onde o pusesse, eu irei buscar. E aí, Jesus pronuncia o seu nome: Maria. Maria. E hoje, meu irmão, minha irmã, Ele pronuncia o seu nome. Ele te olha nos olhos, de perto. Você que pensava que também Ele estava ausente nesse momento da sua vida, que essa situação o havia vencido, havia superado Deus, porque só problema e essa tristeza dentro do seu coração. Além de Ele não estar longe, Ele está perto demais, perto de você. Porque quando Ele diz o seu nome, e diz agora, é sinal de que Ele te conhece. Desde o teu nascimento, Ele te fez por amor. Como que não vai te conhecer? E não te abandonou um segundo sequer. Situações dramáticas e dolorosas aconteceram na sua vida. Certamente, porque momento ou outro, com você, alguma realidade da sua caminhada esteve ausente de Deus, mas Ele não se ausentou. Ele te chama pelo nome e quer abraçar o teu coração. E nós queremos, Senhor, te agradecer e te adorar, porque o Senhor, com este abraço de ressurreição, de um amor infinito, vem devolver a esperança, vem devolver a vida verdadeira, a vida de filhos e filhas amados por Deus, ao nosso coração, nos fazendo respirar de novo, como que voltar à vida e superando toda a escuridão no nosso coração. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és ressuscitado, Tu és vitorioso, Senhor, sobre todas as situações da nossa vida, da nossa história, da minha história, e nós Te declaramos único Senhor da nossa vida, Jesus. Bendito seja, Senhor, e adorado sejas por Tua presença. Fica conosco, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria,
pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.